Olá, gente. Vamos começar a nossa live sobre a salvação. Será que o cristão pode perder a salvação? Vamos falar com uma perspectiva arminiana, tirar dúvidas, fazer perguntas, responder algumas questões. Eu tenho certeza que será de um grande ensinamento para as nossas vidas. Já tem gente entrando aqui. Nós vamos dar nosso alô de boas-vindas. Hoje meu convidado será nosso professor Rodrigo Lemos, onde nós bateremos um papo aqui muito legal, muito rico, muito ético, bíblico e teológico sobre os aspectos da salvação com a perspectiva arminiana, com o objetivo de instruir, esclarecer, ensinar de forma sadia, bíblica e teológica para todos vocês. Olá, Ziacme, Gil Mendes, João Bino, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A salvação pode ser perdida? Será que uma vez salvo, a pessoa é salva para sempre? Ela não perde a salvação? Será que ela corre o risco de perder a salvação? Vamos tratar sobre isso e muito mais. Pastora Débora Meirelles, uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Mestra, professora, doutora em teologia. Deus te abençoe, pastora. Gente, eu queria que vocês me confirmassem, por favor, se o meu áudio está chegando aí perfeito para vocês. Me sinaliza aí, por gentileza. Como é que tá o áudio aí? Se tá bom o som, tá me ouvindo bem? Por gentileza, sinaliza aí para mim. Paz a todos. Boa noite. Boa noite, João. Pastora Delba respondeu que sim, que o áudio está chegando ok. Deixa eu tentar aumentar só mais um pouquinho. Aumentar só mais um pouco para ficar melhor ainda. Pronto. Obrigado, João. Nino Souza, Deus te abençoe. Pastor Everaldo, lá de São Paulo. Deus te abençoe, muito obrigado por ter entrado. Gente, vocês falam de onde? Até a gente começar a entrar o assunto aqui. Coloque aí a cidade de vocês. Já sei aqui que tem gente de Florianópolis, pastora Débora, pastor Everaldo, de São Paulo. Gostaria de pedir também, pastora Elisângela, Deus te abençoe grandemente. Satisfação tê-la conosco. Gente, por gentileza, clica nesse aviãozinho aí embaixo, tá vendo? E envie essa live para seus amigos, para que eles sejam convidados também a vir aqui conosco, participar desse conteúdo maravilhoso. Essa setinha que está embaixo aí, você clica, escolhe alguns amigos e envia, lançando o convite para eles, tá? Gostaria desde já pedir a vocês que fossem fazer perguntas, usasse esse método aqui embaixo. Tem um sinal de interrogação, tá vendo? Um sinal de interrogação. Você clica, elabora sua pergunta, depois eu coloco na tela. Tá ok? Espero aqui nosso convidado aparecer. Rodrigo Lemos, nosso professor, é o grande especialista na área. Nós vamos bater um papo muito bom. Deixa eu ver se o Rodrigo já apareceu aqui, gente. Rodrigo, cadê Rodrigo? Bem-vindo a todos. Obrigado a todos vocês que estão entrando. Tenho certeza que vai ser uma benção essa live. Vamos falar sobre o arminianismo, né? Pessoas que têm dúvida aí, ouviram falar ou não têm ideia do que seja. A gente vai explicar aqui à luz da Bíblia e dos fatos históricos também, como é que deve ser entendida essa doutrina arminiana. O que é isso? Bem, Rodrigo Lemos já entrou aqui e eu vou estar convidando ele para nosso convidado. Vamos lá? O convite já foi enviado. Olá, professor Rodrigo Lemos. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Pastor Anderson. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. E é isso aí. Estamos aí, né, para mais uma live. Espero poder contribuir aí de alguma forma. Muito obrigado pela gentileza do convite. Com certeza. Gente, só me responde, por favor, se o áudio de Rodrigo tá chegando bem, tá chegando bom para vocês aí. Confirma aí, por favor, como é que tá o áudio dele, se tá bom. O meu já confirmado que tá ok. Vamos esperar o pessoal responder nos comentários aí.
O áudio de Rodrigo, gente, tá bom? Estão me Ótimo, ouvindo pronto. bem aí, pessoal? Pronto. Pastora Débora respondeu que tá bom. Temos aqui, Pastor Rodrigo, uma doutora em teologia Olha presente só. aqui na nossa live. Pastora Débora Meirelles, amiga nossa, parceira do nosso conteúdo. A mulher é tanta coisa que eu não sei por que ela entrou nessa live aqui. É química, é pedagoga, agora quer ser biomédica, é doutora em teologia, professora em teologia, tem um instituto teológico muito bom, inclusive tem turmas fora do país também, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Gente, Rodrigo Lemos é o meu convidado de hoje para falarmos sobre os aspectos da salvação na visão arminiana. Nós vamos explicar para vocês o que é isso, que a gente sabe que muita gente não sabe, né, tem dúvidas. E antes de mais nada, eu gostaria que Rodrigo se apresentasse, né, de onde ele é, qual igreja ele faz parte, sua formação teológica, o trabalho que ele tem desenvolvido nas redes sociais. Maravilha. Bom, como você já adiantou, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Calça Lemos. É calça Calça? mesmo, tá, pessoal? Talvez seja uma abreviação de calçada, vai saber, né? Sim, sim. Mas, brincadeiras à parte, meu nome é Rodrigo. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro. Estudei lá por 4 anos, fiz o meu bacharelado, tudo. E atualmente eu estou fazendo mestrado em teologia com especialização em hermenêutica e exposição bíblica, tá? Eu sou professor de teologia no Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, Extensão de Santo André, no Seminário Batista Livre, no Seminário Fatem e mais em alguns outros lugares aí, tá? Eu congrego na Igreja Evangélica Jaboque. Não sei se os irmãos conhecem, a Igreja Evangélica Jaboque do pastor Carlos Augusto Vailate. Eu congrego lá há alguns anos, aproximadamente uns 5 anos por aí, e eu sirvo lá como professor da escola dominical. Então, se um dia vocês forem fazer uma visita na igreja, né, vocês vão perceber que eu dou aula na escola dominical. Então, vai lá um dia, será um prazer poder É em São tentar Paulo? ensinar. É em São Paulo capital. São Paulo, capital. Muito bom. São Paulo Ótimo. capital. Gente, E continue. Não, a sua pergunta com relação ao trabalho que eu desenvolvo na rede social é simplesmente tentar de alguma forma contribuir aí com assuntos bíblicos, teológicos e assim por diante, né? Então, se os irmãos de repente quiserem conhecer o conteúdo, vão lá no Instagram, Rodrigo Calça Lemos, que diariamente eu posto frases, vídeos, todas as coisas relacionadas à Bíblia, teologia e história da igreja. Você também tem um canal no YouTube, não é isso? Sim, ele está um pouco desativado. Eu pretendo retomar o canal daqui a alguns dias, se Deus permitir. Mas sim, eu tenho um canal no YouTube intitulado Rodrigo Calça Lemos. É tudo Rodrigo Calça Lemos, para não ter erro, né? Então, se os irmãos puderem ir lá também, se inscrever, dar uma força, né? Porque isso, de certa forma, vai ajudar aí nós Sim, voltarmos sim. com os vídeos. Gente, o Rodrigo ele tem bastante conteúdo sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, aqui no Instagram. Então, desde já eu quero pedir a meus amados seguidores que sigam lá o perfil do Rodrigo Lemos. Eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir com conteúdo teológico para todos vocês. Gente, a gente sabe que tem muita dúvida no meio do povo de Deus, né? Existe também aí uma briga muito grande aí, principalmente nas plataformas digitais, com arminianos e calvinistas, e muita gente lê isso e não sabe nem o que é isso, gente, arminianismo, o que são arminianos, calvinistas, por que eles brigam tanto? Gente, a gente não está aqui para brigar, certo? Essa não é nossa pegada, não é nosso perfil, a gente está aqui para instruir com a perspectiva arminiana, tá? Então, o nosso objetivo hoje é instrução, esclarecimento, e é o que mais nos importa nesse momento. Bem, gente, eu quero começar aqui para todos vocês com uma parte mais introdutória, né, para a gente entender melhor esse assunto. Eu estou olhando para a câmera aqui e estou olhando aqui também, tá, gente? Porque eu estou olhando para as minhas anotações aqui. Eu queria que o Rodrigo comentasse, por gentileza, o que é, basicamente, ou se você quiser se aprofundar mais, o que é o arminianismo? E quais as suas principais crenças? O que é e o que o arminianismo prega, ensina? Uhum. Embora muito se tenha dito sobre o arminianismo, ainda existem muitas dúvidas
a respeito do que é de fato o arminianismo, tá? Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Em linhas bem gerais, nós poderíamos dizer que o arminianismo ele é uma escola de interpretação na área da soteriologia, baseada no pensamento de um professor, pastor, escritor, teólogo holandês chamado Jacobus Harmenson, popularmente conhecido no Brasil como Jacó Armínio. O arminianismo possui 5 pilares ou 5 crenças principais e cada uma dessas crenças são representadas por um acrônimo arminiano em inglês chamado FACTS, que traduzindo seria fatos, tá? Os arminianos até brincam, claro que é uma brincadeira com respeito aos nossos irmãos calvinistas, né? Dizendo o seguinte: against facts there are no arguments, né? Contra fatos não há argumentos, né? Querendo dizer que a perspectiva ou a soteriologia arminiana ela é muito bem fundamentada nas escrituras. Mas, brincadeiras à parte, quais são as 5 crenças principais do arminianismo? Bem, como eu disse, o arminianismo ele possui 5 crenças principais. E cada uma dessas crenças é representada por uma letrinha, né? Formando ali o acrônimo FACTS. Pastor, antes de eu entrar nos pontos, eu não sei se o senhor está com 2 telefones ligados, mas está me dando um retorno. Talvez seja. Deixa eu tirar o fone para ver. Tenta agora aí. Eu acho que agora deu certo. Isso, agora deu certo. Estava me dando um retorno, né? Eu estava me ouvindo, né? E um pouco atrasado. Se tivesse de forma simultânea não teria problema, mas estava ficando um pouco confuso, tá? Sim. Obrigado aí. Então, retomando aquilo que nós estávamos dizendo, o arminianismo ele possui 5 pilares, né? 5 crenças principais e cada uma dessas crenças elas são representadas por uma letrinha, formando aí o acrônimo arminiano em inglês chamado FACTS. O F é de freed by grace to believe, feitos livres pela graça para crer. Os arminianos, diferentemente daquilo que é dito por aí, eles acreditam que os homens não regenerados, os ímpios, eles não podem ir até Deus sem que antes Deus venha até ele. Então, na compreensão arminiana, os homens, eles estão mortos nos seus delitos e pecados, mas no momento da pregação, da proclamação, do anúncio do evangelho, a graça preveniente de Deus é manifestada. Ele que está ouvindo a mensagem do evangelho, ele tem o seu arbítrio, a sua vontade, né, o seu querer libertado ou restaurado, e só assim ele pode dizer sim ou não a mensagem do evangelho. É só depois que a graça de Deus trabalha no coração dele é que ele pode dizer ou responder de forma positiva ou negativa a mensagem do evangelho. É por isso que é freed by grace to believe. Por isso que é feitos livres pela graça para crer. Eu sou liberto pela graça. A graça, no momento da pregação, ela me liberta, né? Ela restaura a minha vontade, o meu arbítrio, de modo que somente através dessa graça eu posso responder de forma positiva ou negativa a mensagem do evangelho. É importante ressaltar também, pastor Anderson, que na compreensão arminiana, os homens eles sempre podem rejeitar a graça de Deus, tá? Não porque Deus ele não possa agir irresistivelmente sobre a vida do pecador. Esse não é o ponto. O ponto é que na compreensão arminiana, Deus ele soberanamente permitiu que os homens poderiam rejeitá-lo. Porque nós, arminianos, entendemos que só existe um verdadeiro amor quando há liberdade para amar. O amor forçado é estupro. Deus é um ser relacional. Então, por isso que nós cremos na possibilidade da rejeição, na resistibilidade da graça. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto do arminianismo. O segundo ponto do arminianismo é a letrinha A, de Atonement for All, traduzindo expiação para todos. Nós,
arminianos, diferentemente dos nossos irmãos calvinistas, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele não morreu somente por um grupo seleto de pessoas. Longe disso. Nós, arminianos, baseado nas Escrituras, evidentemente, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, ele morre por todos e cada um dos homens, não só sem distinção, mas também sem exceção. Jesus derramou o seu sangue em favor de todos, tá? Nós cremos assim, ou seja, cremos que Jesus morre por todos, porque entendemos que Deus ama a todos, porque entendemos que Deus quer salvar a todos, tá? O terceiro ponto do arminianismo é o da letrinha C, né? Formando aí o FAQ. Estamos quase concluindo o facts. A letrinha C é de conditional election, eleição condicional, sendo a única condição a fé. Nós, arminianos, cremos na eleição, nós cremos na predestinação, nós cremos que Deus ele escolhe pessoas para a salvação. Né? Diferentemente do que é dito por aí. Muitas vezes as pessoas elas falam, arminiano não crê na eleição, na predestinação, são termos que os arminianos não gostam e tal. Não, não é isso, pessoal. Nós, arminianos, cremos veementemente na eleição, cremos na predestinação, cremos que Deus escolhe pessoas. Mas a grande questão é, de que forma que ele escolhe essas pessoas? Nós, arminianos, entendemos que ele escolhe pessoas de forma condicional, sendo a única condição a fé. Ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, por ser onisciente, por ser presciente, ele prevê quem crerá em Cristo inicialmente e se tornará unido com ele através da fé e perseverará crendo nos caminhos de Deus, esses indivíduos que Deus conheceu, uma fé iniciatória, uma fé mediana, uma fé subsequente, ele os escolhe para a salvação. Isso é muito claro, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Aos que dantes conheceu, né, proegno de prognosco, ou seja, aqueles a quem Deus conheceu, no sentido de que estariam unidos em Cristo através da fé, estes Deus elegeu para a salvação. A quarta crença do arminianismo é representado pela letrinha T, de total depravity, depravação total. Os arminianos entendem que os homens não regenerados, os ímpios, eles são totalmente depravados, no sentido de que eles têm todas as áreas, fatores de suas vidas acometidos, afetados pelo pecado. Muitas pessoas que não conhecem o arminianismo dirão que essa é uma peculiaridade só dos calvinistas. Né? Arminiano, ele crê no livre-arbítrio, ele não crê na depravação total. Não, meus irmãos. Nós, arminianos, cremos veementemente na depravação total ou na inabilidade total. Nós entendemos, nós cremos que quando Adão pecou, né, o pecado de Adão ele é passado de geração em geração. Todos nós temos uma relação com Adão. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, tá? Então que fique claro, arminianos não são pelagianos e nem semi-pelagianos. Nós cremos na doutrina da depravação total. E por fim, mas não menos importante, o último ponto do arminianismo é representado pela letrinha S de Security in Christ, segurança em Cristo. Recentemente eu fiz até um Reels aí no Instagram falando sobre isso, né? Nós arminianos entendemos que um crente, enquanto ele permanece crente, ele está seguro. Ele não pode perder a sua salvação. Em Cristo eu estou seguro. Continuo exercendo fé nele. Agora, se eu rejeitar deliberadamente, né, sistemicamente, continuamente, a fé que eu abracei inicialmente, eu acredito que nós podemos sim perder a salvação. Então, em linhas ultra gerais, sintéticas, eu diria que essas são as 5 crenças, os 5 pilares do arminianismo. É claro que nós poderíamos aprofundar um texto ou outro e tal, mas como você pediu para nós fazermos uma breve exposição, em linhas gerais, eu diria que é isso. E falando sobre essa questão que você citou aí da eleição, da predestinação, gente, a doutrina da eleição e da predestinação
elas são bíblicas. Ela só não é na visão calvinista, tá? Mas ela é extremamente bíblica, como o Rodrigo citou, está lá em Romanos 8:29, e também o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Ásia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, porque o Espírito, ele trabalha no processo de santificação do homem, não é o homem que se santifica, porque ele não tem condições de se santificar. Paulo disse: o bem que quero fazer, isso não faço. E não faço porque já não sou eu, mas o mal que habita em mim. Ele está se referindo à natureza adâmica. Então preste atenção como o próprio versículo de Pedro, ele vai sistematizando: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, tá? Para a obediência, eleito pela presciência, santificação pelo Espírito, obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a doutrina da eleição da predestinação, essas duas doutrinas, elas são bíblicas, tá? Elas só não são bíblicas na perspectiva calvinista, que diz que Deus determinou uns para o inferno e determinou que uns vão para o céu. Então, o que é que acontece aqui? A presciência de Deus, só complementando o que o Rodrigo disse para a gente entrar em outros pontos, é um atributo, para quem não sabe, incomunicável de Deus. Isso é um atributo que só ele tem, algo que é atribuído somente a ele. São atributos sobrenaturais, são atributos absolutos e intransferíveis. A presciência está dentro da onisciência. Ele sabe de antemão que aquela pessoa ou aquele grupo não vai continuar firme na fé. Até se entregou, se rendeu. Mas o fato da pessoa ter abandonado a fé não significa que Deus determinou que a pessoa abandonasse a fé. Significa que Deus sabia. Assim como Deus sabe como vai ser o dia de amanhã, como vai ser a nossa caminhada na fé. Então, fica essa questão solucionada à luz da Bíblia. Deus determinar que você que está nos vendo vá para o inferno, se perca, é uma coisa. E Deus saber Deus saber de antemão se você vai perseverar na fé ou não, é outra coisa totalmente diferente. Não é isso, Rodrigo? É perfeito. Se nós afirmássemos que Deus ele determinou de forma exaustiva, minuciosa, meticulosa todas e cada uma das coisas, Deus seria, logicamente, o autor do mal, o autor do pecado, o que irá contradizer a sua essência e uma ampla gama de textos bíblicos, tá? Um ponto interessante que é preciso ficar claro é o seguinte: quando eu digo que o homem ele é totalmente depravado, né? Até o nosso querido irmão ele colocou aí no comentário, não é no sentido intensivo, né? Quando eu digo que o homem ele é totalmente depravado, eu não estou dizendo com isso que o homem ele é tão mau quanto ele poderia ser. Do contrário, ele não seria um ser humano, a imagem e a semelhança de Deus, e sim um demônio. A depravação total, ela é no sentido extensivo, fatores afetados pelo pecado. Isso precisa ficar claro. Muito bom. Bem, deixa eu ir aqui para outro ponto. Rodrigo, nós sabemos que existe o arminiano de 5 pontos, que crê nesses 5 pontos que ora foram citados, mas existe também o arminianismo ou o arminiano de 4 pontos. Eu gostaria que você explicasse para que nosso público aí conhecesse o que é o arminiano de 4 pontos. Qual a diferença entre o de 4 e o de 5, por favor. Perfeito. A sua pergunta é muito boa, porque ela é muito boa no sentido de esclarecer uma dúvida que as pessoas têm. Por quê? Existem os calvinistas de 4 pontos, que são aqueles calvinistas que creem nos 4 primeiros pontos, ou melhor, em 4 pontos do calvinismo, né? Mas em um ponto específico eles não creem, a saber, a expiação limitada. Então, tem calvinistas que creem na depravação total, na eleição incondicional, na expiação ilimitada, que Cristo morre por todos, né? Enfim, irresistibilidade da graça e a perseverança incondicional. Então, tem calvinistas que são calvinistas de 4 pontos. Eles creem em todos os pontos, com exceção da doutrina da expiação ilimitada.
eles creem na expiação ilimitada. Eles são chamados de amiraldianos, por causa de Amiralte, uma escola de Salmour, na França, e assim por diante. E por isso, ou seja, por existirem os calvinistas de 4 pontos, muitas pessoas que não conhecem o arminianismo, elas podem ser tentadas a pensar que o arminiano de 4 pontos é o arminiano que crê, né, na expiação limitada ou na expiação ilimitada, né? Pode haver essa confusão por conta dos calvinistas de 4 pontos. Mas a grande questão, né, e aí respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, é que os arminianos de 4 pontos, eles são aqueles arminianos que creem nos 4 primeiros pontos do arminianismo, mas eles não creem no último. Ou seja, eles creem na depravação total, eles creem na eleição condicional, eles creem na expiação ilimitada, eles creem na resistibilidade da graça, mas eles não creem na possibilidade da perda da salvação. Então, arminianos de 4 pontos são aqueles arminianos que entendem que um crente ele não pode de forma alguma perder a sua salvação. Ele adere os 4 primeiros pontos do arminianismo, mas no último ponto ele acaba aderindo uma perspectiva calvinista. Esses arminianos, eu diria que a maioria esmagadora deles, ou seja, esses arminianos que defendem uma vez salvo, salvo para sempre, eles são batistas. Tá? Até onde eu pude consultar, a vasta maioria dos arminianos que defendem a perseverança incondicional dos santos, eles são de confissão batista. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer uma crítica, mas com respeito a esse tipo de arminianismo. A meu ver, respeitosamente falando, os arminianos de 4 pontos, eles são inconsistentes. Raciocinem comigo. Se a graça de Deus, na perspectiva arminiana, inicialmente, ela é resistível, ou seja, o homem pode resistir à graça de Deus, por que depois da conversão ela acaba meio que se tornando irresistível, de modo que o salvo ele persevera incondicionalmente? É bem Por incongruente, que essa né? graça é incongruente? Se essa graça que está agindo assim irresistivelmente na sua segunda instância, segundo a perspectiva arminiana de 4 pontos, por que ela não agiu assim primeiro? Então olha só a incoerência. Poxa, eu creio na resistibilidade da graça antes da conversão, mas depois que eu me converto, essa graça ela é irresistível, de modo que ela atua incondicionalmente, irresistivelmente no meu coração, e eu vou perseverar certamente até o final. Isso não faz sentido. Outra coisa, os arminianos de 4 pontos afirmam a eleição é condicional, sendo a única condição a fé. Ok, mas por que depois ela parece que se torna incondicional? De modo que aquele que creu uma vez, ele vai perseverar, a sua salvação está incondicionalmente segura. Isso não faz sentido, né? Você crê na perseverança incondicional dos santos e crê nos 4 primeiros pontos do arminianismo, é um conflito muito grande. Com respeito eu falo isso, mas é extremamente incongruente, inconsistente, não se sustenta. É você contradizer todos os outros pontos do arminianismo. Falo isso com respeito. Aí, normalmente, pastor Anderson, eles vão argumentar o seguinte: não, mas é porque o indivíduo ele foi regenerado, e ele, uma vez que ele é regenerado, ele foi transformado, e se ele foi transformado, ele certamente vai perseverar até o final. É verdade, ele foi regenerado, ele tem o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele, mas não é uma garantia de que ele certamente vai perseverar. Por quê? Raciocinem comigo, pessoal. Se Adão e Eva e os anjos, que não tinham uma natureza pecaminosa para incitá-los, puderam cair, por que nós, que somos pecadores e temos todas as áreas de nossas vidas afetadas pelo pecado, não podemos cair? Então esse argumento, eu fui regenerado e eu vou perseverar até o final porque eu tenho o Espírito Santo. Adão e Eva e os anjos, eles eram seres perfeitos. Eles tinham aquilo que nós chamamos de justiça original. E mesmo sendo santos, não tendo uma natureza pecaminosa, eles puderam cair. Por que nós não poderíamos cair? Então eu acho, com respeito, evidentemente, a perspectiva arminiana de 4 pontos extremamente inconsistente.
fica um conflito, não é? Essa questão gera um conflito. Gente, eu quero deixar claro aqui para as pessoas que entraram, talvez aqueles que não tenham ainda conhecimento disso e fiquem aí meio confusos. Será que eu sou calvinista? Será que eu sou arminiano? Como é que eu vou? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Será que isso interfere na nossa salvação? Gente, arminianos, calvinistas, pentecostais, presbiterianos, assembleanos, batistas, metodistas e por aí vai, todos são salvos por Cristo, pela fé, pela graça, e todos vão para o mesmo céu, para a mesma eternidade, tá? Essas divisões teológicas, essas diferenças no quesito de entendimento da salvação não devem jamais separar o corpo de Cristo. Então, essas brigas que vocês veem aí na internet, não é? Arminiano chamando o calvinista de herege, o calvinista chamando o arminiano de herege e vice-versa, nós não ensinamos isso. Isso não é um comportamento ético, sábio e nem inteligente, tá? Só são diferenças de entender a salvação, o processo da salvação, tá? Isso não dá o céu para ninguém e nem tira o céu de ninguém, que fique isso claro aí para todo o nosso público. Talvez tenha aí pessoas que são leigas no assunto ou alguns neófitos da fé, e nós estamos aqui para ensinar e esclarecer. Gente, agora a maior pergunta de todo esse contexto, Rodrigo, a Bíblia ensina que um cristão pode perder a salvação? Pois é, rapaz, essa pergunta tem sido alvo de constantes polêmicas e acalorados debates aí ao longo dos séculos, né? Bom, eu respeito aqueles que pensam diferente, mas, a meu ver, as Escrituras ensinam claramente a possibilidade da perda da salvação. Mas, antes de nós darmos uma olhada em um texto ou em alguns textos que mostram a possibilidade da perda da salvação, eu creio que seja importante nós fazermos alguns breves, mas importantes esclarecimentos. Queridos irmãos, embora a perda da salvação seja, de fato, uma possibilidade em verdadeiros crentes, é importante que se diga que não são pecados pontuais, específicos, corriqueiros, que fará com que alguém perca a sua salvação. Isso é um meme, é uma caricatura que algumas pessoas fazem. Eu lembro, na época em que eu estava no seminário, alguns amigos calvinistas falavam pra mim: e aí, quantas vezes você ganhou e perdeu a sua salvação hoje e tal, né? Aí eu fazia umas brincadeiras e tal. Aí o pessoal falava: olha, cuidado, viu? Você vai perder a sua salvação. E aí, você perdeu ela hoje? Recuperou? Gente, isso não existe, tá? Isso é uma caricatura, isso é um espantalho, poderíamos dizer. Não são pecados pontuais, específicos, corriqueiros, que fará com que alguém perca a sua salvação. Isso é caricatura, isso é meme, tá? Isso é espantalho. A salvação, na verdade, ela é muito difícil de ser perdida, mas não é impossível. Ela pode acontecer sim, embora seja difícil. Em que caso? Nos casos em que o indivíduo comete aquilo que nós chamamos de apostasia. O que é apostasia? Apostasia, basicamente, em linhas gerais, é o abandono deliberado, né, pensado, maquinado, engendrado e sistêmico, contínuo, reiterado da fé outrora abraçada, aonde o indivíduo ele rejeita completamente a Cristo e cria um antagonismo por ele, tá? Então, isso, meus irmãos, é muito importante que fique claro. Não são pecados pontuais, específicos, isolados, que vai fazer com que alguém perca a sua salvação. Isso é meme, isso é caricatura. Não é isso que os arminianos ensinam. Nós cremos na possibilidade da perda da salvação, mas é somente nos casos de apostasia, tá? E é o que ensina, por exemplo, Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31 é um texto que mostra, a meu ver, a possibilidade da perda da salvação, mas além disso, ou seja, além de mostrar a possibilidade da perda da salvação, esse texto ele demonstra como é que ela ocorre, de que forma que a perda da salvação
ocorre. Então esse texto ele é ótimo para nos mostrar que a perda da salvação é uma possibilidade real a verdadeiros crentes, mas não só isso, ele mostra de forma clara como é que ocorre a perda da salvação. Eu posso ler o texto, pastor? Sim, por favor. O texto diz assim, Hebreus 10, do 26 ao 31. Olha só que interessante. No versículo 26, que é bem no comecinho aí da perícope, o escritor, meus irmãos, ele fala sobre o perigo da apostasia e ele admite, inclusive, que ela, ou seja, que a apostasia é uma possibilidade real a verdadeiros crentes. Olha o que o texto diz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O autor é muito claro. Ele fala sobre o perigo da apostasia e admite que isso pode acontecer com os crentes. Porque se vivermos, né? Aqui é interessante porque aparece a expressãozinha hamartanonton. Ela está no particípio. Porque se vivermos, né? Porque se continuamente vivermos a pecar, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, né? A epignosin tes aletheias. O que é o pleno conhecimento da verdade, professor? O pleno conhecimento da verdade é tudo aquilo que uma pessoa precisa saber a respeito da sua salvação. Então o que o autor está dizendo? O autor está dizendo, olha, se vocês, né, depois de terem recebido todo o conhecimento do evangelho, depois de vocês terem sido convertidos, depois de vocês terem sido convencidos, se depois de tudo isso vocês voltarem a pecar de forma desenfreada, vocês não ligarem mais para Cristo, vocês viverem no lamaçal de pecado, ele fala, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. E o autor se curioso. Perfeito. É exatamente isso que eu ia falar. Se nós vivermos, né? Se nós vivermos, né? Tá no plural. Tá no plural. Se nós vivermos, ou se vivermos, né? É interessante porque o texto grego, ele traz o pronome rhemon, nós, ou seja, ele se inclui. Então ele está dizendo, olha, tanto eu quanto vocês, se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de nós termos sido salvos, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas o texto prossegue. E aí no versículo 27, o escritor ele vai dizer o destino que aguarda esse apóstata. Ele descreve o destino que aguarda esse crente apóstata. Ele fala, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, o que o escritor está dizendo é que o apóstata, aquele que abandonou a fé cristã, ele se torna um inimigo de Deus. E ele descreve o destino. Olha, vocês estarão nas mãos de um Deus que é fogo consumidor. Vocês vão estar nas mãos de um Deus que irá julgá-los, que irá puni-los. Vocês se tornaram adversários de Deus. O texto prossegue, versículo de número 28. E é interessante porque aqui, nos versículos 28 e 29, o escritor ele faz uma comparação com uma apostasia ocorrida no Antigo Testamento, com a presente apostasia, e ele expõe a seriedade desse pecado. Ou seja, o autor aqui, ele mostra que no Antigo Testamento ocorria algumas apostasias, né? E ele mostra de forma muito clara que no Antigo Testamento, ele mostra de forma muito clara que no Antigo Testamento, se uma pessoa fosse pega, por exemplo, cometendo idolatria, e tivesse duas testemunhas acusando essa pessoa, ela era apedrejada até a morte. Era a pena capital para essa pessoa. Então o escritor ele faz uma comparação. Olha, no Antigo Testamento, se uma pessoa fosse pega, por exemplo, cometendo idolatria ou qualquer pecado assim que fosse grave, o escritor vai dizer, se tivesse duas testemunhas para apresentar, essa pessoa era punida. Ela era morta fisicamente. Aí ele faz essa comparação dizendo, olha, mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, é diferente. A coisa é mais séria. Se no Antigo Testamento
uma pessoa que fosse pega cometendo idolatria, ela era morta e morta de forma física, no Novo Testamento não é só uma morte física. No Novo Testamento é mais severo. No Novo Testamento é punição eterna. Olha o que o texto diz, versículo 28 e 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, se tivesse 2 ou 3 testemunhas acusando o indivíduo que rejeitou a lei de Moisés, ele era morto fisicamente. Aí o autor vem e diz, olha, de quanto mais severo o castigo, julgai vós. Ou seja, na nova aliança, aquele que peca contra Cristo, aquele que vive deliberadamente em pecado, aquele que é apostata da fé, ele comete um pecado muito mais grave. Por quê? Porque ele está pecando contra o Filho de Deus. Aí o texto diz, olha o que esse apóstata faz. Primeiro, versículo 28, 29. Ele calcou aos pés o Filho de Deus. A expressão calcou, catapatessas, transmite a ideia de não somente de desprezo, mas do mais profundo escárnio. O que o texto está dizendo é que o apóstata, ele cria um ódio, ele cria um antagonismo, ele cria, para ser bem contemporâneo, exato, uma aversão, um ranço por Jesus. Então ele calcou, ele começa a desprezar a Jesus. Mas além disso, olha o que esse apóstata faz, ainda no texto. Ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. O termo profanou aqui, em grego koinon, significa literalmente comum. Ou seja, o apóstata, aquele que rejeitou a fé cristã, ele passa a considerar a Cristo, o sangue de Cristo, como algo comum. Ou seja, ele olha o sangue de Cristo como sendo como de qualquer outra pessoa, como não tendo importância. Então ele torna o sangue de Cristo comum, como de qualquer outro ser humano. Em outras palavras, esse apóstata, ele passa a crer e a afirmar que o sangue do Rodrigo, do pastor Anderson, dos irmãos que estão ouvindo, é igual ao de Jesus, é um sangue comum, não tem utilidade nenhuma. Olha a gravidade desse pecado, né? E aí é interessante, por quê? Porque o texto vai dizer que ele profana o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ou seja, está descrevendo uma pessoa que se converteu. Já Como foi é salva. que alguém que já foi salva? Como é que alguém é santificado, né, com o sangue da aliança e não é salvo? É uma santificação externa. Não dá, não dá. O texto diz claramente que ele foi santificado. Só pode ser santificado aquele que creu em Cristo verdadeiramente. E o texto termina. E ultrajou o Espírito da graça. O vocábulo ultrajou aqui é interessante. Enubriças aponta para a ideia de que o apóstata, ele insulta e rejeita arrogantemente o Espírito Santo, o que pode estar muito bem associado à blasfêmia contra o Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus. Então, olha só que interessante. O autor bíblico, ele expõe a seriedade do pecado, ele diz que a apostasia é uma possibilidade real a verdadeiros crentes, ele descreve o castigo que aguarda esse apóstata, ele mostra quais são as atitudes, as práticas desse apóstata, né? Ele calcou os pés do Filho de Deus, ele despreza o Filho de Deus, ele rejeita o Filho de Deus, ele cria uma aversão pelo Filho de Deus, ele passa a profanar o sangue de Jesus, ou seja, ele passa a dizer que o sangue de Jesus é comum. Aqui tem a ideia de que ele nega a divindade de Jesus. Porque se ele diz que o sangue de Cristo é comum, como de qualquer outra pessoa, ele não crê mais na divindade de Jesus, né? E ele ultraja o Espírito da graça, ou seja, ele resiste o Espírito Santo. O Espírito Santo chama ele para arrependimento e ele rejeita, né? Ele insulta, ele meio que fala em pensamento, eu não quero isso para minha vida, eu quero viver do jeito que eu acho melhor, e assim por diante. E aí, no versículo 30 e 31, o escritor, ele apresenta o juízo inevitável provocado pela apostasia. E no versículo 30 e 31 ele diz, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está falando para crentes, apóstatas, né? Então, pastor Anderson, só esse texto, a meu ver, já demonstra claramente
a possibilidade da perda da salvação. O texto não mostra só a possibilidade da perda da salvação, mas descreve como é que ela ocorre. Se os irmãos, de repente, quiserem outros textos que falam sobre isso, é só ler Colossenses 1, 21 a 23, Hebreus 6, 4 a 6, João 15, 6, 1 Coríntios 15, 1 e 2, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 e 18, 2 Pedro 2, 20 e 22, enfim, existem vários textos. Muito bom, perfeito. Interessante notar também o contexto da carta aos Hebreus. O autor, que até então é anônimo, alguns apontam para Apolo, outros para Paulo, isso no momento que nossa é irrelevante, mas o contexto é que ele está tratando para uma audiência cristã. Eram hebreus, tá, de nascença, que tinham se convertido ao evangelho, só que estavam dando ouvidos a alguns judaizantes que estavam ensinando para eles que era necessário que eles retornassem às práticas do judaísmo, às práticas dos rituais, das cerimônias do Antigo Testamento. Então o escritor vem exortando, por isso que a temática da carta aos Hebreus é Cristo é superior, superior aos anjos, superior a Moisés, ao tabernáculo, aos rituais, às cerimônias, ao Antigo Testamento, a Abraão, a Melquisedeque. Ele quer mostrar a superioridade de Cristo, a suficiência de Cristo na salvação, em todo o processo de vida cristã do homem, de devoção, de piedade. Então, eles estavam retornando, abandonando o evangelho genuíno, puro, por causa das práticas antigas do judaísmo. Então, ele vem trazendo essa repreensão. Vocês estão abandonando. É uma apostasia. Vocês estão rejeitando o Filho de Deus e dando mais valor às crenças antigas, aos rituais antigos. Então, aplicando isso hoje, é o abandono da fé por causa de uma vida pecaminosa, dos prazeres do mundo. Como o Rodrigo Lemos pontuou muito bem, não são questões, gente, de, por exemplo, hoje eu discuti com minha esposa e no momento da ira, da fúria, eu soltei um palavrão. Meu Deus, eu perdi minha salvação. Não, gente, não é isso. É um tipo de vivência, é um tipo de vivência no pecado. O próprio texto diz, aqueles que vivem, se nós vivermos nesse pecado, nesse abandono, então é uma prática da vivência daquele pecado, ou uma permanência naquele pecado, até chegar ao ponto do abandono. Sem arrependimento, exatamente, muito bem colocado. E falando nisso ainda, aplicando isso aí, aquela expressão, né? Será que salvo uma vez, salvo para sempre? Eu já ouvi gente falar, não, Cristo já nos salvou, o sacrifício dele já é perfeito, então não adianta, eu não preciso fazer tanta coisa não, porque eu já estou salvo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos, ó o verbo permanecer, eu falei o quê? De vivência no pecado, permanecer. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Como nós, que já estamos mortos para ele, permaneceremos ainda a praticar o pecado. Então, esse versículo é um checkmate, uma criptonita, nas pessoas que acham que porque estamos na graça, fomos salvos pela graça, podemos viver de qualquer jeito, porque de qualquer forma que a gente viver, a gente vai estar salvo. Está aí esse versículo, meu amigo, para você. Não é? É uma pergunta que já traz a resposta em si, é uma pergunta retórica. Que diremos, pois? A gente vai permanecer, viver pecando, só porque existe a graça? Ele responde, de forma nenhuma. Não é? A graça não é oportunidade para a gente ficar pecando. A graça é uma oportunidade para a gente não pecar. E quando pecar, se arrepender. Porque onde há arrependimento, há purificação, há perdão, há misericórdia de Deus. E as cartas de João às igrejas do Apocalipse, você vê diversas vezes Cristo recomendando, repreendendo, exortando a igreja, pessoas que já foram salvas. Olha, se vocês continuarem a viver nessas práticas, eu virei e vou remover o candelabro de vocês, vou castigar, vou punir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor, né? E sempre vinha uma mensagem também de ameaça, de juízo, de exortação para pessoas que já foram salvas. Então, o alerta de Deus está aí. Fomos salvos, sim, de quê? Dos nossos pecados. Assim como o anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Jesus, ele disse, ele
salvará o seu povo dos seus pecados. Então, somos salvos dos pecados. Porém, quando Cristo nos salva, entenda como funciona esse processo salvífico. Quando Cristo nos salva, nós já estamos nesse estado de salvo. Agora, cabe a nós viver como um salvo. Imagine só, gente, é tão incoerente isso. Quer dizer que Cristo lhe salva e você pode viver aí regaladamente, da forma que você quer, porque você foi salvo, você vai ser salvo. Não é? Experimenta isso para tu ver o que é que vai acontecer no futuro. O que contradiz, por exemplo, Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Poxa, se a salvação ela fosse imperdível, se assim podemos dizer, qual o sentido desse texto dizer que eu devo me santificar, né? E você tocou numa questão muito interessante, que é o que são as advertências. Qual o sentido das advertências bíblicas sobre os perigos de abandonar a fé, se elas não fossem o indicativo de que a perda da salvação é uma possibilidade real a verdadeiros crentes? Por que que os autores bíblicos, de forma reiterada, contínua, sempre falam, olha, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé? Paulo, mas por que que você está dizendo isso? A sua fala não faz sentido. Por quê? É uma vez salvo, salvo para sempre. Você está passando só uma informação para mim de que os réprobos, eles vão apostatar de uma fé que eles nunca tiveram, porque eu sou eleito incondicionalmente, eu não posso perder a minha salvação. Qual o sentido dessa advertência, apóstolo Paulo? Não faz sentido. Então, se o autor ele alerta, é porque tem a possibilidade. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que que ele falou da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló olhou para trás. Mas, Senhor, um crente, um regenerado, ele não vai olhar para trás. Ainda que ele olhe, ele vai ser salvo incondicionalmente, né? Então, essas advertências, elas só fazem sentido se a perda da salvação for uma possibilidade real. Apocalipse 3. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. E, de modo nenhum, seu nome será apagado no livro da vida. O vencedor não vai ter o seu nome apagado. Mas, e o perdedor? O perdedor ele pode ter exaleifo, o seu nome apagado. Então, essas advertências, elas só fazem sentido se a perda da salvação for uma possibilidade real. Aí, o que vai acontecer? Muitos calvinistas e também arminianos de 4 pontos dirão que essas advertências elas são hipotéticas, né? Elas são formas que Deus usa para preservar os crentes. Eu concordo de que as advertências são formas que Deus usa para fazer com que os crentes perseverem nos seus caminhos. Mas eu vou além. Eu diria que não é só uma advertência, né, no sentido de que Deus usa isso para fazer com que eu persevere, mas também é um indicativo de que eu posso fazer o contrário, de que eu posso não ouvir essas advertências. Imagine só, pastor Anderson. Vamos supor que nós estivéssemos juntos dentro de um carro, estivéssemos caminhando para uma determinada cidade, e no meio desse percurso, nós víssemos várias placas falando, olha, a 300 metros, buraco na pista. A 200 metros, radar semafórico reportado à frente. Né? A 1 quilômetro, curva perigosa. E nós passássemos por esse caminho e não tivesse radar, não tivesse buraco, não tivesse curva, e chegássemos no nosso percurso. Pensaríamos, peraí, por que tinha todas essas placas indicando uma coisa que não existia? Ou seja, nós pensaríamos o seguinte, ou quem colocou essa placa é doido, porque está falando de uma coisa que não existe, ou quem colocou essa placa fez uma brincadeira de mau gosto. Então, se tem a placa, é porque tem o perigo. E que se tem o perigo, é porque as pessoas podem incorrer neles. Então, se tem as advertências, tem a possibilidade de nós cairmos. Como você disse aí sobre a advertência, e você citou sobre a mulher de Jó, que olhou para trás, Gênesis, de Ló, 19, 17. O anjo disse para a família de Ló, agora corre e salve a tua vida. Não olhe para trás. Ou seja, eles foram advertidos a não olhar para trás antes de saírem de Sodoma e Gomorra. Deus advertiu, avisou, mas ela olhou e virou uma estátua de sal. Então, a palavra está advertindo, Deus está advertindo, os pregadores, os ensinamentos, todos nós, através dessa palavra, estamos advertindo, falando, pregando e ensinando. Muito, muito bom, muito bom. Rodrigo,
essa questão da perda da salvação, existem alguns textos que são utilizados aí, que isso é impossível, que não pode perder e tal. Se a salvação pode ser perdida, como a gente está ensinando, como interpretar os textos que aparentemente ensinam o contrário e que são usados também por calvinistas? Esses textos, eu vou ler esses textos. Primeiro texto, João 10, do 27 ao 30, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu para mim. É maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Romanos 8, 29. Pois que o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Outro texto, 1 João 2, 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Como entender esses textos que aparentemente estão dizendo ao contrário sobre a perda da salvação? Como é que entende isso? Inclusive, o texto de João foi citado agora há pouco aqui num Sim, comentário, né? sim. Como um texto prova da imperdibilidade da salvação, né? Então, se nós, arminianos, cremos na possibilidade da perda da salvação, como interpretar esses textos? Tem outros, né? Mas eu diria que esses textos são normalmente citados nesses debates de perda ou não da salvação. O primeiro texto é João 10, 27 ao 30, certo? Sim. É interessante, pastor, por quê? Porque se nós lermos, por exemplo, o versículo 37 e 38, nós vamos ter uma informação interessante. Olha o que o texto João diz, 10, versículo... do 27 ao 30. Exato. João Agora 10. eu vou ler o versículo 37. Ok, ok. Olha o que o texto diz. Se eu, ou seja, aqui quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que esses dois versículos eles nos mostram? Esses dois versículos nos mostram que, primeiro, aqueles que não são ovelhas podem se tornar ovelhas. Diante disso eu pergunto, se aqueles que não são ovelhas, eles podem se tornar ovelhas se crerem nas obras, por que aqueles que são ovelhas não podem deixar de ser ovelhas? É um questionamento válido. Sim. Ou seja, se Jesus ele admite a possibilidade de um lobo ser transformado em ovelha, se crê nas obras, por que uma ovelha não pode deixar de ser ovelha? Esse é o primeiro questionamento. Segundo, essa segurança que o texto está descrevendo é basicamente o seguinte: o texto está descrevendo aquilo que Deus fará de sua parte. Ou seja, Deus nos protegerá de todas as forças externas que procuram, que buscam me afastar dele. Então, quando o texto diz que ninguém nos arrebata da mão de Cristo, o texto está descrevendo que nenhum poder de fora, nenhum poder externo, nada de fora pode me arrebatar. O lobo, né, o ladrão de João 10,10 não pode me arrebatar. Em Cristo eu estou seguro. Mas em nenhum momento, pastor Anderson, esse texto diz que eu, de mim mesmo, se assim podemos dizer, não posso cair das mãos de Cristo. O texto não diz isso. Então o texto está descrevendo aquilo que Cristo fará de sua parte. Ele nos preserva, ele nos guarda, né?
ele impede que poderes externos nos arrebate de suas mãos. Mas o texto não diz que eu, deliberadamente, não possa cair de suas mãos. E é interessante porque ah, esse questionamento ele foi feito para Orígenes. Orígenes, ele respondeu esse questionamento. E na minha obra, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos, depois nós vamos falar mais sobre ela aqui, ele responde esse questionamento. Né? Olha o que ele diz, comentando o texto de João 10, 27 e 30. Pois ninguém nos arrebata de suas mãos, segundo o que foi dito no Evangelho de João. No entanto, olha o que ele fala, não está escrito que, assim como ninguém nos afasta, ninguém também cai de suas mãos. E eu digo, ninguém nos arrebatará da mão de Deus. Ninguém pode nos levar. Mas somos capazes de cair de suas mãos se formos negligentes. Então essa é a resposta que nós daríamos para esse texto. Esse texto não ensina uma vez salvo, salvo para sempre. A segurança em Cristo, ela é bíblica. Em Cristo eu estou seguro, mas não é uma segurança incondicional. Se eu rejeitar deliberadamente e sistemicamente a fé, né, se eu for negligente, eu posso cair de suas mãos. O texto está descrevendo aquilo que Deus fará de sua parte, pressupondo e que eu permaneça nele. E outra coisa que nós não podemos desmembrar, desconstruir, nem descontextualizar o texto do seu contexto imediato. O contexto imediato, Cristo está falando do mercenário, do perigo que as ovelhas estão correndo sob o ataque do mercenário, o qual ele chama ali, né, de ladrão, não é? Que muitos acham que Cristo está se referindo ao diabo. Sim, e não verdade. O diabo veio senão para matar, roubar, destruir. Gente, a gente não está dizendo que o diabo não faz isso, viu? A gente está dizendo que no texto, Jesus está se referindo ao mercenário. Então, Perfeito. é o perigo das ovelhas. Como o Rodrigo falou, é um texto que demonstra proteção e segurança desses ataques. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse negócio de descontextualizar os versículos, tá? Para defender nossa confessionalidade e aplicar uma interpretação tendenciosa. Então, a gente apresentou aqui à luz do contexto. E esse versículo tão... Continue. Só um detalhe, pastor Anderson. Na maioria das vezes, meus irmãos, a resposta a essas indagações não é questão de grego e hebraico. Algumas vezes como nós veremos já, né? Acho que no próximo texto que você vai citar. Mas na maioria das vezes, como o pastor Anderson muito bem colocou, é questão de contexto. É questão de ler os versículos que vêm antes e é questão de ler os versículos que vêm depois. Na maioria esmagadora das vezes, a resposta de um texto difícil está no seu contexto. Então, quando o texto fala ninguém nos arrebata, está falando de quem? Está falando do mercenário, do falso profeta, do lobo, do ladrão. Nenhum poder externo vai me arrebatar. Mas o Jesus não tem intenção de dizer com isso que eu não possa me perder, né? Quantas ovelhas não se perdem por aí? Sim, verdade. E essa questão é importante porque a interpretação bíblica, né, que nos ensina isso. E sempre quando eu sou professor de interpretação bíblica, eu ensino isso. Eu falo, gente, existem muitos fatores que nós utilizamos como critérios para interpretação bíblica. São eles fator linguístico, fator de usos e costumes, contexto histórico, social, geográfico, tantos eles. Porém, a maior chave interpretativa de um texto ainda é o contexto. A maior chave interpretativa de um texto é o contexto. Tá? Vamos para esse segundo texto. Esse texto é meio estranho, não é? 1 Coríntios 5,5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sabe que não está falando de alguém que foi predestinado? Pois é, né? O texto aparentemente ensina que mesmo o indivíduo ele tendo as atitudes que ele teve, ele seria salvo no dia do Senhor, né? É interessante, só contextualizando essa passagem, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo está trazendo uma advertência para a igreja de Corinto, especificamente sobre a atitude de um indivíduo que ele estava tendo relação sexual
com a mulher de seu pai, com a sua madrasta ou com a sua mãe. Eu sou mais propenso a entender que o texto está falando de madrasta, tá? Então, Paulo, ele ficou sabendo que tinha um indivíduo na igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com a mulher de seu pai. Aí Paulo vem e diz para esses indivíduos, pessoal, o que vocês estão fazendo é errado. Vocês estão meio que passando a mão na cabeça desse indivíduo. O pecado dele não pode passar impune, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu, Paulo, que tenho autoridade sobre vocês. Pegue esse indivíduo e entrega ele a Satanás, para que o indivíduo ou para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, pegue esse indivíduo e expulse ele da igreja. Excomungue ele, tire ele da igreja, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Contextualizamos a passagem. Exclua da comunhão, tire ele da igreja, né? Aí, só um minuto, pastor Anderson. Sim. Amor, abaixa um pouquinho, tá muito alto, eu não estou conseguindo me ouvir. Perdoe, tinha um som alto aqui. Quando é ao vivo assim, né, essas coisas acontecem. Sim, sim. Aqui passam as carretas de vez em quando aqui também. Sim. Então, o que acontece, meus irmãos? Muitos calvinistas, muitos daqueles que defendem uma vez salvo, salvo para sempre, eles vão argumentar o seguinte: tá vendo? O texto descreve que mesmo o indivíduo cometendo o pecado mais absurdo, né, ele seria salvo no dia do Senhor. Eu lembro que na época do seminário, um professor de viés calvinista, ele usou exatamente esse texto para falar isso. Para dizer, olha, eu não estou aprovando a atitude desse cara, né? Esse cara está errado, né? Mas Paulo é muito enfático em dizer que a salvação não se perde. Mesmo o indivíduo vivendo nesse pecado, mesmo ele sendo expulso da igreja, ele era um eleito, ele era um predestinado e com certeza ele seria salvo no dia do Senhor. Diante disso eu pergunto, será que esse texto realmente ensina isso? Aqui nós vamos precisar do grego. Porque a expressão seja salvo, em grego sothé, né, um eta ali com iota subscrito, ela está no modo do subjuntivo. O subjuntivo, de acordo com os dicionaristas, lexicógrafos, gramáticos da língua grega, transmite a ideia da possibilidade, da probabilidade, da incerteza, e não de algo que certamente vai acontecer. Então o que Paulo está dizendo nesse texto é o seguinte: olha, se vocês, corintianos, pegarem esse indivíduo e deixarem ele na igreja, ele não vai mudar. Ele vai continuar com essa mesma atitude ridícula de pecaminosidade. Agora, se vocês expulsarem ele da comunhão da igreja, há uma possibilidade, há uma probabilidade de ele se lembrar dos momentos de comunhão que ele tinha com a igreja e retornar para os caminhos de Deus. Então o texto, o verbo, ele está no subjuntivo. Subjuntivo não é uma afirmação, é uma possibilidade, uma probabilidade. É a expectativa de Paulo. É isso que o texto está. Paulo espera que isso aconteça. Paulo fala, discipline-o. Porque se vocês não disciplinarem, ele não vai mudar. Mas se vocês disciplinar, há uma possibilidade muito grande de ele cair em si e se lembrar, poxa, na igreja eu era amado, eu cantava, eu pregava, eu tinha comunhão com os irmãos, eu era uma bênção, agora eu estou aqui triste, isolado, passando por situações aflitivas, angustiantes, poxa, eu preciso voltar para a igreja. É isso que o texto está descrevendo. Perfeito. Vocês lembram que eu falei com vocês que um dos fatores para a interpretação linguística, para a interpretação do texto, é o fator linguístico? Nesse caso, foi utilizado o fator linguístico para descobrir esse significado. Então, quando Paulo fala entregue a Satanás, significa duas coisas: exclusão da comunhão e castigo. Paulo entendia que essa pessoa excluída da comunhão estaria no mundo e ia sofrer tanto nas mãos de Satanás, tanto castigo, que isso poderia provocar no indivíduo arrependimento, aflição, tristeza e retornar se fosse salvo. Então, para concluir aí, é isso. Romanos 8:29 já foi citado, não sei se você quer pular. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É a predestinação que aqui está ensinando? Muitos calvinistas, eles pegam esse texto
para dizer que aqueles que foram, né, eleitos, predestinados, eles entendem que basicamente a pessoa não pode perder a salvação, né? Eles vão dizer, olha, tá vendo? Aos que dantes conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Então é a cadeia inquebrável da salvação. Então a salvação não se perde. Muitos calvinistas usam esse texto de Romanos 8, 28 e 29 para propor esse tipo de perspectiva. Só que aí é interessante. Por quê? Porque a chave para nós compreendermos esse texto é a primeira expressão que aparece do versículo 29. Os que dantes conheceu. Proegno, prognosco. Ou seja, aqueles a quem Deus previu que creriam em Cristo inicialmente e que perseveraria crendo nele até o fim de suas vidas, a esses chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então, esse texto fala, ele pode ensinar a ideia de que a pessoa não perde a salvação? Sim, mas de quem? Daquele indivíduo que Deus ele conheceu que ele creria inicialmente e que ele perseveraria crendo. Aqui é interessante, só abrindo um breve parênteses, nós, arminianos clássicos, cremos que exista duas categorias de cristãos. Como assim, professor? Eu explico. Os crentes e os eleitos. Quem são os crentes? Os crentes são aqueles indivíduos que Deus, antes da fundação do mundo, Deus ele previu, Deus é onisciente, então ele previu que o camarada creria inicialmente em Cristo, e aqui um crer é um crer verdadeiro, é um crer genuíno, então Deus previu que ele creria em Cristo inicialmente, mas que não perseveraria crendo em Cristo até o fim de sua vida. Esse é o crente para os arminianos. Os eleitos, por outro lado, são aqueles indivíduos que Deus, antes da fundação do mundo, Deus previu que eles creriam inicialmente em Cristo e que eles perseverariam crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Deus não só conheceu a fé iniciatória, a fé mediana, mas a fé subsequente. Com essa distinção em mente, nós podemos dizer o seguinte: Romanos 8, 29, quando o texto diz aos que dantes conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou, esse texto está descrevendo quem? Esse texto está descrevendo os eleitos. Então, os eleitos, eles não podem perder a salvação. Eles até poderiam perder a salvação, mas eles não vão perder. Por quê? Porque isso é irresistível? Porque isso é imposto? Porque isso é um decreto? Não. Porque simplesmente Deus previu que ele creria em Cristo inicialmente e que perseveraria crendo. Então, quando o texto fala, os que dantes conheceu, a esses predestinados, os indivíduos descritos aí não podem perder a salvação. Tendo essa distinção arminiana em mente, não podem mesmo. Por quê? Porque a presença de Deus não falha. Deus viu que o camarada ia crer inicialmente e que ia perseverar crendo. Esses que Deus viu que perseveraria até o final, eles não podem perder a salvação. Agora, há indivíduos que Deus ele conheceu uma fé iniciatória, mas viu que eles não perseverariam. Não sei se eu fui claro. Perfeito, perfeito, perfeito. Rodrigo, nós teríamos aqui outros textos para comentar nessa mesma abordagem, porém aqui eu acho que eu vou pular para outro item por causa do horário. Como a gente já tem mais de uma hora, para a gente ganhar tempo, eu creio que esses comentários foram suficientes para explicar essa questão para a nossa audiência. Rodrigo, só abrindo um parêntese aqui, para a gente pular aqui para o sexto ponto, que é falar se Jacob e Armínio cria na possibilidade da perda da salvação. Muitos calvinistas usam o texto de Atos 9, a conversão de Saulo, né, dizendo que Saulo ali não teve chance, não teve como resistir à graça, foi a graça irresistível, que Jesus apareceu e salvou ele e acabou, né, sem precisar de nenhuma ação dele, nenhum ato de arrependimento. Então, muitos calvinistas usam muito esse texto. Como é que você enxerga essa conversão de Paulo em Atos 9? Quando Jesus aparece para ele. Sim, no caminho de Damasco, tudo, né? Se nós lêssemos somente Atos, capítulo de número 9, talvez nós poderíamos afirmar a ideia de resistibilidade da graça. Mas nós temos que fazer uma leitura das Escrituras
não com perícopes ou versículos isolados. Nós temos que ler as Escrituras como um todo. Então, em primeiro lugar, a Bíblia ela mostra de uma forma muito clara que os homens podem resistir à graça de Deus. Se nós lermos, por exemplo, Mateus 23:37, o texto vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta o pintinho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Lucas 7:30 vai dizer que os fariseus e os escribas rejeitaram o propósito que Deus tinha para eles. João capítulo 5, versículo 40, Jesus vai dizer: olha, vocês não querem vir a mim para ter vida. Atos 7:51, Estevão, cheio do Espírito Santo, dirá: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer a leitura da Bíblia como um todo, tá? E quando nós fazermos, ou quando nós lemos a Bíblia, prestando atenção em toda ela, nós vemos que a ideia de resistibilidade da graça está presente nas suas páginas. Segundo lugar, reitero, se nós lêssemos somente o texto de Atos 9 e não prestássemos atenção em vários outros textos das Escrituras e não prestássemos atenção em outros capítulos do livro de Atos, talvez nós poderíamos afirmar a ideia de resistibilidade da graça. Mas é interessante que o próprio Paulo, ele relatando em Atos 26, esse episódio que aconteceu, ele está relatando para o rei Agripa, né? Ele mesmo fala que ele poderia rejeitar a Jesus Cristo. Olha o que o texto diz, Atos 26, 19. Eu não vou ler todo o texto para nós ganharmos tempo, mas depois os irmãos podem ler a perícope completa. Olha o que diz Atos 26, 19. Ele falando com o rei Agripa. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está relatando para o rei Agripa aquilo que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Ele conta tudo aquilo que aconteceu. Aí ele conclui dizendo: ó, rei Agripa, e quando Deus ele vem ao meu encontro, eu não fui desobediente. Ora, se ele diz que não foi desobediente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele poderia ter sido desobediente. Né? Então, perfeito. Se nós lermos a Bíblia como um todo, nós vamos perceber que a ideia de resistibilidade da graça está nas Escrituras. Perfeito. E outra coisa, né, que quando Cristo, a gente tem que perceber esse contexto, não é? Foi necessário uma intervenção apoteótica, sobrenatural, de Cristo naquele momento, a fim de parar Paulo para a sobrevivência da igreja. Então foi um caso pontual, atípico. Você não vê no Novo Testamento outras manifestações de Cristo para salvar alguém desta forma, tá? Ali estava em jogo a sobrevivência da igreja que tinha acabado de nascer. Paulo era um homem tão cruel que mesmo ele cego, já convertido, Ananias ficou com medo. Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem, o senhor quer que eu vá orar por ele? Porque a fama de Paulo já tinha corrido. Então foi necessário o próprio Cristo, pessoalmente no seu estado de glória, se manifestar para intervir, para parar Paulo. Né? Então, e a gente sabe que a gente estuda hermenêutica, você também, os professores arminianos, calvinistas, que é desonestidade intelectual pegar um texto para fazer doutrina. Um versículo para fazer doutrina. A gente sabe disso. Quem está ouvindo, que é estudioso da Bíblia, sabe que o que a gente está falando aqui é verdade. Né? É desonestidade intelectual. A regra de hermenêutica não permite isso. Então não posso pegar esse texto e fomentar essa doutrina toda. E outra coisa, quando Paulo ali cai, quando ele está ali por terra já, ele fala: quem és, Senhor? Quem és, Curios? Majestade, Supremo, Senhor, chefe. Então a própria declaração de Paulo já é uma declaração de reconhecimento de quem era que estava aparecendo para ele. Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou o Salvador. Paulo era rabino, gente. Ele conhecia as escrituras veterotestamentárias e sabia das profecias sobre o Messias. Então, quando ele fala quem és Senhor, para a declaração, ele fala: eu sou Jesus
aquilo ali já foi o trabalho do processo da conversão de Paulo, na sua consciência de que diante dele estava o Senhor e estava aceitando Cristo como Senhor. Então, e fora esse texto que você mencionou aí, que é o contexto maior das Escrituras, eles se ligam, né? E Paulo falando que não foi desobediente. Então, acho que essa parte aqui está explicada. Então, quando você vê alguém usando esse texto de Paulo, você já sabe aí o porquê, a resposta. Já com Armínio, ele cria na possibilidade da perda da salvação? Como é que ele enxergava isso? Olha, não há consenso entre os estudiosos quanto a isso. Alguns dirão que Armínio defendeu a doutrina da imperdibilidade da salvação. Olha só, alguns vão dizer, não, Armínio ele defendia uma vez salvo, salvo para sempre. Outros estudiosos, e aqui eu estou pensando em Roger Olson, dirá que Armínio deixou essa questão em aberto. Ele nem afirmou e nem não afirmou. Ele sabonetou, deixou essa questão em aberto, ele não emitiu um juízo de valor sobre essa questão. Já outros estudiosos, dentre os quais eu me incluo, entendem que Armínio defendeu sim a possibilidade da perda da salvação. Estudos mais recentes sobre o pensamento de Armínio, eles vão para esse lado, tá? Eles vão para o lado de que Armínio defendeu sim a possibilidade da perda da salvação. Estudiosos mais antigos de Armínio, eles afirmam que ele deixou essa questão em aberto ou que até defendeu uma perspectiva contrária. Mas os estudos mais recentes sobre Armínio têm demonstrado que ele cria sim na perda da salvação. Especialistas em Armínio afirmam isso. O Steve Gunter afirma que Armínio cria na possibilidade da perda da salvação. Keith Stangley, que inclusive esteve no Brasil, no Congresso de Teologia Arminiana, também defende que Armínio defendeu a possibilidade da perda da salvação. Thomas McCall, que escreve junto com Keith Stangley, afirma também que Armínio cria na possibilidade da perda da salvação. Então, eu sou propenso a entender que sim, que Armínio cria na possibilidade da perda da salvação. Inclusive, tem um trecho de Armínio que ele fala que se Davi tivesse morrido após ele ter tido aquele pecado com Batseba ou Betseba, ele tinha perdido a sua salvação. De novo, não estou dizendo que eu concordo com essa fala de Armínio. Estou citando ela para mostrar que Armínio cria na perda da salvação. Ele fala claramente, se Davi ele tivesse morrido naquele exato momento em que ele cometeu o pecado de adultério com Batseba ou com Betseba, ele tinha perdido a sua salvação. Então eu sou propenso a entender que ele cria. Mas é importante ressaltar, pastor Anderson, que Armínio ele tem aquela peculiaridadezinha no pensamento dele que eu mencionei, tá? Eu creio que os irmãos lembram. Armínio vai falar que existem duas categorias de cristãos, os crentes e os eleitos. Então quando ele fala, quando ele dá a entender muitas vezes que a pessoa não pode perder a salvação, ele está falando do eleito. Que eleito? Aqueles a quem Deus conheceu a fé iniciatória, a fé mediana e a fé subsequente. Mas quando ele afirma claramente que a salvação pode ser perdida, ele está falando desse crente. Ótimo, perfeito. Rodrigo, me diga uma coisa. A regeneração precede a fé ou a fé precede a regeneração? Como é que você enxerga isso? Olha, os calvinistas dirão que a fé ela vem depois da regeneração. Eles dirão que primeiro eu sou regenerado, primeiro eu nasço de novo, primeiro eu sou revestido da nova vida, para que depois eu tenha fé. Eu particularmente respeito esse tipo de perspectiva, mas a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia é muito clara em dizer que a fé precede, vem antes da regeneração. Tem um texto que muitas vezes nós não prestamos atenção nele, mas ele mostra de forma clara que primeiro eu creio para que depois eu nasça de novo. Vamos ver esse texto? É Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. Colossenses 2,12. Então, para os queridos irmãos aí que afirmam, não, eu primeiro preciso ser regenerado para depois eu ter fé, primeiro eu tenho que ser regenerado para depois eu crer. Não é isso que a Bíblia ensina, tá?
Primeiro, antes de eu ler o texto, eu diria o seguinte. Se fosse assim, nós teríamos uma contradição. Por quê? Porque regeneração, no Novo Testamento, é sinônimo de salvação. Então, se eu sou regenerado antes de eu crer, eu sou salvo antes de crer. O que contraria uma ampla gama de textos bíblicos que afirmam de forma muito clara: creia para ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Perfeito. Se a regeneração vem antes, quer dizer que primeiro eu sou salvo para depois eu crer? Isso não faz sentido. Mas olha o que diz Como uma pessoa pode ser Colossenses. regenerada sem crer? Sem crer, exato. E a regeneração é um sinônimo de salvação. Então eu sou salva sem crer. Então quer dizer que se a pessoa ela morrer, né, antes de crer e ela foi regenerada antes, imagina, né, se nós pudéssemos ilustrar isso. Suponhamos que ela é regenerada antes de ter fé, como diz os nossos irmãos calvinistas. Imagina então, ela é regenerada naquele momento, aí ela morre antes de crer. Então quer dizer que ela foi salva antes de crer? Isso não faz sentido. Mas olha o que diz Colossenses 2, 13, versículo 2, capítulo 2, versículos 12 e 13. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. O que aconteceu com eles? É só nós lermos o versículo de número 11, que vai dizer que nós fomos circuncidados por Cristo. Então a circuncisão no nosso coração, né, aconteceu quando? Quando nós fomos sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o texto diz claramente que eu sou ressuscitado, que eu nasço de novo, mediante a fé que eu exerço no poder de Deus. Então, eu nasço de novo, né? Eu sou regenerado mediante a fé que eu exerço no poder de Deus. Então, se eu sou regenerado mediante a fé que eu exerço no poder de Deus, isso quer dizer que primeiro eu tenho que ter fé, para que depois eu venha a ser exato, que Deus usa para levar a regeneração a cabo. Então o texto diz que eu sou ressuscitado, que eu nasço de novo mediante a fé. Essa mesma tônica é aquela de Efésios 2. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, nos vivificou. Esse vivificar significa o quê? Nos regenerou. Nos deu uma nova vida. Mas quando nós temos Colossenses 2, nós vamos perceber que isso acontece mediante a fé. Então, primeiro eu creio para ser regenerado. Se nós invertermos isso, meus irmãos, nós vamos ter um problema com esse texto. O texto é claro como a luz do meio-dia, como uma água de rocha, de que eu sou ressuscitado mediante a fé. Não tem como, né? A gramática grega não permite nós afirmarmos o contrário. Perfeito, muito bom, muito bom. Agora tem uma pergunta aqui meio sinistra, não é? Essa questão que Jesus morreu por todos. A morte de Cristo na cruz abre a porta para a salvação. Nós sabemos que irá o homem do pecado, o iníquo, o anticristo. E uma pergunta que eu já vi pessoas também fazendo essa pergunta é: Jesus morreu pelo anticristo? Pergunta polêmica, hein, pastor? O povo já pergunta isso. Pois é. Antes de eu responder, vamos ver o que os nossos amigos acham aí nos comentários. O que vocês acham, pessoal? Vamos fazer um suspense aqui, pastor Anderson. Gente, aí, Jesus pessoal? morreu pelo anticristo? O que é que vocês acham? Coloca nos comentários aí. O que é que você Coloca pensa? aí nos comentários Jesus aí, morreu rapidinho. pelo anticristo também? O povo faz umas perguntas. Já tem gente rindo aqui. O pastor Gutenberg tá dando risada. Ô, pastor Gutenberg, responde aí. O pessoal só quer dar... Ó, morreu. Ó, o Luquinhas, meu amigo, já falou. Morreu. Olha só. Magai só pessoal, quer o que rir. vocês acham? Fiquem tranquilos, pessoal. Não vou printar a tela não, tá bom? Pode afirmar aí se ele morreu ou não. É polêmico isso. Você vê que tem algumas pessoas sabonetando, né? Ele morreu por mim, por você. Não, ó. O Genilson já falou não. O Pimentel também falou não.
Não, e ele é determinado. Olha só, eu acho que pelo anticristo não, sim. Então você vê que a pergunta é interessante, né, pastor Anderson? É uma Sim, pergunta que normalmente as pessoas fazem, né? Mas você perguntou o que eu acredito, certo? sim, Eu, eu diria o seguinte: para podermos responder a essa pergunta, ou seja, se Jesus morreu pelo anticristo ou não, para podermos responder a essa pergunta, uma questão ela precisa ser levantada antes, tá? Quem será o anticristo? Então, para nós respondermos se Jesus morreu por ele ou não, nós temos que perguntar: quem será o anticristo? certo. Bom, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:3, ele será um homem. O texto vai dizer, né, que ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição, o hoanthropos hamartias, hohuios apoleia. Então ele é chamado de antropos, de homem, o homem. Então, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:3, ele é um homem. Dessa forma, isto é, pelo fato do anticristo ser de fato um homem, não há razão para pensarmos que Cristo não tenha também morrido por ele. Afinal, Cristo morreu por todos e cada um dos homens sem exceção. Diante disso, eu gostaria de propor um silogismo, um raciocínio dedutivo lógico fundamentado nas Escrituras. Tá? Então, vamos lá. Premissa 1. Jesus morreu por todos os homens. Vocês concordam ou não? Sim ou não, pastor? Sim, por toda a Jesus humanidade. morreu por, Jesus morreu por todos os homens, por toda a humanidade. 1 Timóteo 2,6 vai dizer que ele se deu em resgate por todos. Hebreus 2,9 vai dizer que ele provou a morte por todos. Então, Jesus morreu por todos os homens. Premissa 1. Premissa 2. O anticristo será um homem. 2 Tessalonicenses 2,3 vai dizer que ele é o homem do pecado, o filho da perdição. E o versículo 8 vai dizer que ele é o iníquo. Então, o anticristo é um homem. Conclusão. Logo, Jesus também morreu pelo anticristo. Jesus morreu por todos os homens. O anticristo será um homem. Logo, Jesus também morreu por ele. Isso não quer dizer que ele vai ser salvo ou algo do gênero, tá? Que fique claro. Uma coisa é expiação obtida, outra coisa é expiação aplicada. Cristo, na cruz do Calvário, obteve a morte por todos e cada um dos homens, sem exceção. Mas a aplicação dos benefícios da vida da morte de Cristo só vai recair eficazmente na vida daqueles que exercerem fé em Jesus. Então, Jesus morreu pelo anticristo? Sim, Jesus morreu pelo anticristo. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Então, Paulo ele recebe, porque nós sabemos que Paulo ele recebe o evangelho por revelação. O próprio Cristo revelou para Paulo o evangelho. Cristo deu a revelação do arrebatamento de acontecimentos futuros para Paulo. Ele mesmo disse que ele ouviu no céu palavras inefáveis, coisas que ele não conseguia transmitir por palavras humanas. Ele viu e ouviu e não conseguia transmitir. Disse até que não era lícito, não era permitido o homem falar, reproduzir o que ele viu e ouviu lá no terceiro céu. Então, Deus já estava também revelando a Paulo o futuro de um indivíduo que, embora o sacrifício, entenda gente, o sacrifício de Cristo abrange toda a humanidade. Porém, nessa humanidade que o sacrifício de Cristo abrange, Deus já sabe, pela sua presciência, o que vai acontecer com cada um desses indivíduos. Tá? Deus já sabia que Judas iria traí-lo. Deus já sabia e revelou para Paulo que surgiria um homem da iniquidade, a personificação de Satanás, a representatividade do próprio diabo, que não vai se arrepender, que vai se levantar contra Cristo, tá? E vai implantar aí um reino satânico. Então Deus já sabia que esse indivíduo, já sabe, revelou para Paulo, que registrou que esse homem que virá é um homem que nunca vai aceitar Cristo, nunca vai se arrepender. Então o registro bíblico revela a presciência de Deus para este indivíduo.
São questões muito polêmicas, mas eu creio que ficaram elucidadas aí para o nosso público. Gente, já se passaram mais de 1h30 da nossa live, tá? Muito produtiva, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero falar com vocês sobre o livro de Rodrigo Lemos. Ele tem um livro sobre, dentro desse contexto, eu queria que ele falasse desse livro e onde as pessoas compram esse livro, Rodrigo. Maravilha. Bom, pessoal, recentemente eu escrevi essa obra, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos. O meu objetivo com essa pesquisa, em linhas bem gerais, é mostrar o que os primeiros pais da igreja, até Agostinho, criam no tocante à possibilidade ou não da perda da salvação. Um cristão genuinamente convertido, ele pode ou não perder a sua salvação? Eu respondo essa pergunta na ótica, na visão, na perspectiva dos pais da igreja. Então é uma obra interessante, né? Porque, embora os pais da igreja não sejam inerrantes e infalíveis, nós não podemos negligenciar a herança que eles nos legaram. Sim. Então, nessa obra, eu trabalho com a opinião dos pais da igreja. Se vocês quiserem adquirir essa obra, vocês podem ir lá no site da editora Reflexão, que lá vocês vão conseguir comprar, tá bom? É isso. E não sei se você tinha falado para me falar mais alguma coisa. Não. Estava falando sobre o livro. Os nossos itens aqui já encerraram aqui, que nós relacionamos para ser falado. Bem, gente, é um livro que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de grande aprendizado para você. Adquira o livro, siga ali o arroba de Rodrigo Lemos, que ele tem muito conteúdo também sobre esse assunto no Instagram dele, tá? Alguma pessoa tinha perguntado isso sobre interpretação. Fala, Rodrigo. Um detalhe, tá? Eu sempre que eu tenho um tempo, eu respondo os directs, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. O pastor Anderson ele sabe disso. Então, os irmãos que estão aí na live fiquem à vontade, me sigam lá no Instagram, Rodrigo Calça Lemos, tá? Entra lá no direct e façam perguntas. Aí sempre que eu tiver um tempinho, eu mando um áudio e eu tento ajudá-los aí, de alguma forma. Vai vir muita pergunta, viu? Vai, né? Falou isso aí, vai encher de pergunta. Gente, mas então... Mas é uma honra poder ajudar. Muito bom. Alguém perguntou sobre interpretação bíblica, onde eu tinha feito especialização. Gente, eu fiz alguns cursos na FABAPA, tá? Uma faculdade muito boa, Faculdade Batista do Paraná, FABAPA. Lá tem curso avançado em teologia, bacharel, especialização, pós-graduação, mestrado. Alguns cursos meus eu fiz na FABAPA. Alguém tinha perguntado aí e eu estou respondendo. Gente, Rodrigo apresentou o livro dele e agora a gente falou muito aqui de interpretação bíblica, então quero falar do meu também. Na minha bio tem um link, o último link em azul. Você clica. Quando você clicar, vai abrir uma plataforma assim. Todos os meus livros aqui. Um desses livros é sobre interpretação bíblica prática. O nome é Manual Prático de Interpretação Bíblica. É uma obra de 230 páginas, onde eu vou te ensinar como ler a Bíblia corretamente, como interpretar os textos bíblicos e como utilizar as ferramentas de interpretação. Então, para você que quer se aprimorar e entender mais sobre essas ferramentas de interpretação, o livro é muito prático, uma linguagem muito clara. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Só clicar lá, adquire por lá mesmo, pelo link da editora. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Breve nós conversaremos aí sobre outros conteúdos, outros assuntos. E obrigado mesmo por essa força aí. E até a próxima. Dê suas considerações finais. Amém. Pastor Anderson, eu que agradeço a gentileza do convite. Fiquei muito feliz de recebê-lo. Já era para nós termos marcado essa live há um tempo atrás, né? Mas por conta dos compromissos, das agendas e tal, não deu certo. Mas que bom que deu certo agora. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Espero ter ajudado. Espero que os irmãos tenham gostado. E espero também que eu tenha representado aí bem a perspectiva arminiana clássica, tá? No mais, muito bom. Eu agradeço aí também ao pessoal que ficou até essa hora aí ouvindo essa voz meio estranha minha aqui. Obrigado, pessoal, por ter assistido a live, por ter participado. E qualquer coisa, estamos aí no Instagram. Obrigado pelo convite, pastor. Beleza. Rodrigo, um abraço, tudo de bom. Obrigado, pessoal, tudo de bom. Boa noite para vocês, viu? Um abraço. Um abraço.